É sempre maravilhoso, irmãos, participarmos da ceia. Porque, inclusive, o livro que nós temos caminhado a cada domingo em nossa igreja, nas últimas 13 semanas, hoje 14ª mensagem, fala exatamente dos primeiros dias, quando isto começou a ser observado na igreja em Jerusalém, a primeira igreja que existiu. E hoje eu quero, portanto, chamar a sua atenção para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Semana passada, irmãos, nós continuamos o capítulo 5, que já havíamos começado de 1 a 11, na nossa caminhada no livro de Atos. E, como sempre, nós precisamos relembrar por onde passamos nessa caminhada, aonde a cada mensagem temos comprovado o tema geral do livro de Atos. Apesar da oposição, a Igreja de Jesus cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Assim, recapitulando, peço a sua paciência de fazer isso a cada domingo, para que aqueles que têm chegado possam saber onde nós estamos. E no livro de Atos, irmão, nós passamos por aqueles 40 dias de Jesus ressuscitado, andando em companhia dos seus discípulos. Com certeza uma experiência incrível. Lá ele prometeu o revestimento do Espírito Santo com o objetivo principal, a pregação do Evangelho. E o Espírito foi derramado. Atos capítulo 2. E naquele mesmo dia, pela mensagem de Pedro, 3.000 vidas se renderam aos pés do Senhor. Vimos como a vida comum, normal da igreja, com o ensino da doutrina dos apóstolos, a oração e a comunhão da igreja exatamente na ceia do Senhor, fortalecia essa igreja a cada dia. Nós vimos Pedro e João curando um aleijado em nome do Senhor Jesus e, inclusive, sendo presos por causa dessa cura, dessa bondade que eles fizeram. E vimos também, meus irmãos, eles dois defenderem a pregação, sendo ameaçados, e a igreja enxergar tudo isso como algo bom e o cumprimento da palavra e da vontade do nosso Deus. Tendo assim, uma perspectiva piedosa mesmo diante da oposição que eles passavam. Terminamos o capítulo 4 com a igreja crescendo em unidade e suprindo as necessidades dos irmãos voluntariamente. E ali, inclusive, foi destacado o exemplo de Barnabé, o homem cujo nome significa filho do encorajamento, que vendeu uma propriedade e doou tudo para ajudar os necessitados dentro da igreja. No capítulo 5, a generosidade dos irmãos, especialmente de Barnabé, é contrastada com a hipocrisia e a avareza do casal Ananias e Safira, que mentem sobre o valor que haviam vendido uma propriedade para aparentar que estavam doando tudo, quando na verdade não era o que haviam feito. E por causa disso, eles são duramente repreendidos por Pedro, mas são na verdade disciplinados por Deus, que tira a vida deles. E assim, meus irmãos, nós vimos no começo do capítulo 5, uma das 5 características da igreja de Atos. Era uma igreja que primava pela pureza. Não era uma igreja de perfeitos, mas que primavam pela pureza, pela santidade. Hoje, meus irmãos, no capítulo 5, ele vai continuar a mensagem que nós começamos na semana passada, a partir do versículo 12. Nós voltamos a mais uma narrativa de progresso da igreja, onde, semana passada e hoje, nós aprendemos que o progresso da igreja continua mesmo com o agravamento da oposição. O progresso da igreja, o crescimento da igreja, o avançar da igreja continua mesmo com a oposição contra ela aumentando, se agravando, como nós estamos vendo nesse texto. Nós vimos na primeira parte dessa mensagem Lucas fazendo um tipo de contraste. Na primeira parte do nosso texto, logo depois da disciplina de Ananias e Safira, tudo parecia que estava indo ainda melhor para a igreja, mas logo depois
a perseguição ressurge e se agrava com a prisão e açoites dos apóstolos. Ainda que assim não era só. Aqueles que haviam prendido e açoitado os apóstolos, na verdade, queriam matá-los. Ou seja, o sinédrio estava desesperado, estava perdendo o controle e a perseguição à igreja estava se agravando cada vez mais. E tudo isso, meus irmãos, é bom sempre salientar, não mudou em nada o cenário da igreja. A igreja não se abateu com a perseguição e a proclamação do evangelho continuava tudo como antes na terra de Abrantes. Os mais novos que não conhecem esse ditado, me perdoem, esse é lá de 1900 e bolinha. No verso 12, onde nós começamos, até o 32, na semana passada nós vimos as três primeiras partes dessa mensagem. E eu vou dar uma relembrada com você, para que você não fique aí tentando puxar da memória. Ponto 1. A disciplina na igreja é seguida por crescimento em meio às operações sobrenaturais de Deus. Versículos 12 até 16. Ponto 2. As libertações sobrenaturais visam manter a igreja em sua missão de proclamação. Versículos 17 a 24. 3. A oposição à missão de proclamação deve ser encarada com ousadia e verdade. Versículos 25 a 32. Se você perdeu a mensagem de semana passada, não tem problema, está online à sua disposição. Para nós entendermos, irmãos, o fio da meada, vamos ler o texto que acabamos de mencionar nesses 3 pontos, 12 até o 32, para iniciar nossa leitura bíblica de hoje. Vamos lá, diz o texto, versículo 12 até 32. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas por meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Esse foi o texto semana passada. Não dá um gás?
ver meus irmãos a igreja, independente de quem se levantava por ela, e mais grave do que antes, fazendo exatamente aquilo que está fazendo desde Atos capítulo 2. Até aqui, meus irmãos, nós vimos que a igreja de Atos, ela é marcada pela pureza, pelo poder de Deus em curar e libertar as pessoas e pela perseguição que estava sofrendo. Pureza, poder, perseguição. Hoje, no final do nosso texto, nós vamos acrescentar outras duas características às 5 que eu venho mencionando da igreja de Atos. Providência e proclamação, mas tudo a seu tempo. Nós vamos, meus irmãos, então progredir para o versículo 33 em diante. E hoje nós vamos aprender a 4ª e a 5ª lição. Antes delas, peço a sua ajuda novamente. O coral está um pouquinho fraco, viu? Vamos ver se fica melhor agora. 33 até o 40. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio, pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Seguindo nossa sequência, irmãos, 4º lugar, a confiança na soberania de Deus supera os riscos da oposição. A confiança na soberania de Deus supera os riscos da oposição. Acho que tem um M aí em superam. Desculpe o erro da concordância verbal. Pode apagar para mim. Versículos 33 a 40, irmãos, comprovam que havia algo muito especial na primeira igreja, em Jerusalém, que nós precisamos tomar para nós hoje, no século 21, em 2019. Na continuação do nosso texto, nós encontramos o Sinédrio sendo Sinédrio. Quem é o Sinédrio, para lembrarmos? Os líderes religiosos e políticos de Israel. No verso 33, diz o texto, eles ficaram furiosos. E aí está, meus irmãos, o agravamento que eu mencionei na nossa grande ideia. Queriam matar os apóstolos. E esse aqui, irmãos, é aquele momento no seu filme, na sua série, onde temos aquela sensação que parece que o personagem principal vai morrer. Mas aí você lembra que está no começo da temporada e não tem como ele morrer, senão a série acaba. Mas não aqui. Porque muitas e muitas vezes, meus irmãos, o personagem humano principal, porque o personagem principal da Bíblia é Deus, mas muitas vezes o personagem principal humano, sim, morreu. E ali acabava a sua história. Às vezes na primeira temporada. Porque este era o plano de Deus. Então aqui, meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer. Aqui é a vida real. Será que os apóstolos serão mortos? Será que Deus vai abrir os céus e anjos vão descer para defender os apóstolos e salvá-los em seu socorro? Não perca as cenas do próximo capítulo. Mas calma, porque não vai precisar esperar o próximo episódio, porque já está no próximo versículo que acontece. Não precisa de suspense. No verso 34, Deus introduz uma nova personagem que muda a expectativa ou a possibilidade de morte. Entra em cena Gamaliel. Ora, quem é Gamaliel? O nome Gamaliel, meus irmãos, só é citado 3 vezes na Bíblia. 2 vezes no texto que nós lemos, e uma terceira vez vai ser citado lá no capítulo 22, no versículo 3, quando Paulo está dando o seu testemunho
e se defendendo dos judeus em Jerusalém que queriam matá-lo. Em Atos 22:3 nós lemos Paulo dizendo: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Neste exato momento do capítulo 5, Gamaliel tem um discípulo, um pupilo, cujo nome é qual? Saulo de Tarso. Ele ainda não se converteu. Ele é discípulo exatamente deste homem citado aqui. É muito provável que ele não estava presente no Sinédrio, talvez até porque Deus estava guardando de passar por essas circunstâncias, talvez estivesse longe de alguma missão ou em algum tipo de trabalho para o seu mestre e professor, mas o fato é que ele estava intimamente ligado com Gamaliel. Gamaliel, meus irmãos, era fariseu. Era minoria no Sinédrio, que era controlado pelos saduceus. Os fariseus, eles tinham o domínio do povo. Já os saduceus eram o vínculo de colaboração com os romanos. Assim, os saduceus precisavam dos fariseus para manter o povo sob controle, para que eles não se revoltassem ou se revoltassem menos contra os romanos. Esse Gamaliel, meus irmãos, ele é citado na literatura judaica chamada Talmud, de Rabban Gamaliel, o ancião. Isto é, ele era chamado de o principal mestre, sendo o único a ser chamado assim. Ou seja, aqui não estamos falando de qualquer homem. Não estamos falando de qualquer líder judaico. Na verdade, Gamaliel recebeu o apelido de a beleza da lei. Tão grande era o seu conhecimento e tão maravilhoso o seu ensino. Gamaliel, a beleza da lei. Ele morreria por volta do ano 52, e outro escrito judaico, a Mishnah, escreveria sobre ele: desde que o Rabi Gamaliel morreu, nunca mais houve reverência pela lei. Nunca mais houve reverência pela pureza ou pela abstinência. Mas por que, irmãos, que eu estou contando tudo isso para vocês? Lembra das características da igreja, meus irmãos? Pureza, poder, perseguição, providência. Deus, em sua soberania, entra em cena providenciando alguém de tamanha importância que ninguém deixaria de ouvi-lo. E esse alguém, meus irmãos, dá um conselho que eu vou dizer daqui a pouco, que apesar de completamente furado, é atendido por todo mundo. Ele é tão respeitado, meus irmãos, que é aquele que fala e todo mundo diz amém depois e nem ouviu direito. Atendem o que ele fala. E vamos ver, meus irmãos, como Deus providenciou e o que Gamaliel fez aqui. No verso 35, Gamaliel adverte que eles deveriam ter cuidado com o que iriam fazer com aqueles homens, ou seja, com os apóstolos. Caso contrário, o que poderia acontecer, irmãos? Eles poderiam insuflar o povo que admirava os apóstolos, que trazia os seus doentes e endemoniados das cidades até Jerusalém. O que diz o texto que nós lemos agora há pouco? Para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. Eles estavam, de certa forma, irmãos, endeusando, idolatrando os apóstolos. Gamaliel está dizendo: tome cuidado, porque se vocês fizerem isso, vocês podem perder o controle do povo. Nos versos 36 e 37, para substanciar seu argumento, ele narra dois casos, aliás, de líderes que surgiram no passado. Quem são eles? Teudas e Judas. Quero já antecipar, meus irmãos, que esse Judas não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos outros Judas da Bíblia, porque era um nome comum, ok? Judas, na verdade, era um nome extremamente comum. E esses dois homens começaram um movimento que envolveu muita gente, mas que, contudo, havia ficado no esquecimento da história. Naqueles tempos, meus irmãos, muitos líderes se levantavam e agitavam o povo. Muitos se levantavam, inclusive, chamando ou se autoproclamando Messias. Porque isso dava status, isso dava atração ao povo para que seguisse aquela pessoa. E a revolta, a inconformidade com o domínio romano era tão grande que, por volta do ano 4, havia aproximadamente 10 mil pessoas envolvidas em revoltas.
havia 10.000 pessoas envolvidas em rebelião, por volta do ano 4. Isso está registrado nos escritos do historiador Flávio Joséfo. Nos versos 38 e 39, baseado nesses dois casos de Teudas e de Judas, Gamaliel aconselha o Sinédrio a deixar aqueles homens em paz e soltá-los. Por quê? Eis aqui, meus irmãos, o argumento de Gamaliel, que é completamente furado. Olha o que ele diz. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Meus irmãos, ao contrário do que pensava Gamaliel, durabilidade e sucesso não são necessariamente marcas de que alguma coisa se origina em Deus. Igrejas já deixaram de existir por causa da perseguição, por exemplo. Deus estava nisto. Deus estava controlando a história. As igrejas sumiram nas páginas da história e nem por isso deixava de ser ação de Deus. Da mesma forma, nós temos muitos exemplos de coisas que continuam por muito tempo, mas nem por isso são algo de Deus. Quer um exemplo clássico? O islamismo completará em 2022 1.400 anos de existência. E todos nós sabemos muito bem que ele não é algo sancionado, permitido, ou que Deus concorda com isso. Permitido, claro que é. Não possui a bênção de Deus. Gamaliel está oferecendo um conselho humano, um conselho limitado, que nem sempre é correto aquilo que ele está falando, mas funciona. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Gamaliel é um mestre da lei. Ora, ele é aquele que é apelidado da beleza da lei. O que ele, meus irmãos, como supostamente um homem das Escrituras, deveria aconselhar? Eu creio que ele deveria falar, irmãos do Sinédrio, vamos abrir o Antigo Testamento, vamos ouvir a causa desses homens, vamos avaliar para que nós possamos dar uma sentença baseada realmente em fatos da palavra. Vamos ver se Jesus é quem ele dizia que era, segundo as Escrituras. É isso que um homem do livro deveria fazer, mas não é nada disso que ele faz. Essa seria a sabedoria do alto. Mas Gamaliel, com a permissão de Deus, é claro, com a sabedoria de baixo mesmo, humanista, o fato é, consegue livrar aqueles homens. Seja como for, Deus usa a influência desse homem, tão importante, e o seu péssimo conselho, e a providência de Deus entra em ação. E o verso 40 diz o quê? Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Você vê, meus irmãos, isso me chama muita atenção porque muitas vezes as pessoas são convencidas muito mais pelo peso da personalidade do que pelo conteúdo daquilo que está sendo falado. E isso é péssimo. Isso é você desatarrachar o tampo da cabeça, tirar o cérebro e dizer, pense por mim. Pense por mim, raciocine por mim. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar e raciocinar por nós mesmos. Referir-se a uma autoridade como a fonte da verdade que eu defendo é uma péssima estratégia de apologética, uma péssima estratégia de defesa da fé. Eu e você precisamos, irmãos, basear a nossa defesa exclusivamente na palavra de Deus. Perceba que mesmo que a vida dos apóstolos tenha sido salvo, o texto diz, contudo, que os açoites que eles levaram não era brincadeira. Eu até acredito, meus irmãos, que os apóstolos não levaram aqui o mesmo tipo de açoite que o Senhor Jesus levou pouco antes de ser crucificado. Alguém lembra qual era o nome do açoite usado em Jesus? Flagellum, do latim. Da onde vem a nossa palavra? Flagelo. Era um chicote em cujas pontas das tiras de couro haviam pedaços de osso e de metal. E quando ele batia na carne da pessoa que estava sendo açoitada, dilacerava, rasgava músculos, rasgava tendões. Eu não acho que esse tenha sido o caso, porque aqui não é uma pena capital. Estavam apenas sendo advertidos. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que não foi brincadeira alguma. O açoite, contudo, também foi acompanhado de uma ordem que todos sabiam que não funcionaria. Eu creio que até o Sinédrio. Qual é a ordem? Diz o texto. Ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus.
Eu fico vendo meus irmãos, eles dando esta ordem e olhando uns aos outros. Não funcionou das outras vezes. Vamos ver agora. Vamos ver se eles vão atender. Vamos ver se eles vão parar de falar no nome de Jesus. E aí os deixaram ir. Será, meus irmãos, que essa confiança na soberania de Deus tem algum impacto na nossa vida? Nós não estamos sob risco de oposição tal como eles. Não tem nenhum açoite lhe esperando. Não tem nenhum risco de prisão, pelo menos não aqui no Brasil. Nada dessas circunstâncias pode se aplicar exatamente de forma xerocada a mim e a você. Mas eu ainda creio, meus irmãos, que nós podemos lembrar que no serviço cristão não há garantias de sucesso. Talvez rirão de você? Sim, talvez. Talvez zombarão de vocês, lhe causarão ou lhe tratarão com desprezo e desdém? Também é possível. Talvez ofendam e até queiram prejudicar você por causa da sua fé em Cristo? Completamente possível, sem dúvida nenhuma. Contudo, em todas essas circunstâncias, a providência de Deus também não terá lhe abandonado. A letra P, meus irmãos, dessa quarta característica, providência, não era verdade apenas na igreja de Jerusalém. É verdade para nós também. O Senhor está o tempo todo ao nosso lado. Se é a nossa honra, se é a nossa saúde, se é o nosso emprego que pode correr risco, a providência do Senhor está ali, cuidando de cada um de nós. A oposição, o perigo, o que quer que seja, só pode receber, meus irmãos, uma resposta de nós. A soberania de Deus, o entendimento da providência de Deus, precisa, queridos, gerar um campo de força, um escudo ao nosso redor, um escudo de fé. Eu não estou tirando isso do ar, não. Eu estou tirando de Efésios capítulo 5, aonde o apóstolo Paulo diz, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Mais embaixo o apóstolo vai dizer, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meus irmãos, novamente, qual era o especial, qual era o diferencial da igreja de Jerusalém? Não, pastor, é porque eles tinham uma unção especial. Aonde no texto você viu isso? Ah, porque eles tinham os apóstolos consigo. Meus irmãos, mas os apóstolos não estavam o tempo todo com todo mundo. Daqui a alguns capítulos, a igreja vai ser espalhada por todo o Império Romano e fora dele. Os apóstolos vão ficar em Jerusalém e a igreja vai continuar crescendo. Então não é a companhia dos apóstolos. Qual é, meus irmãos, o grande diferencial da igreja de Atos? Qual é a igreja? Falamos semana passada. Palavra difícil, né? Obediência. Não tem mistério, não tem oração no monte, não tem encontro com Deus, não tem evento especial, não tem oração na cabeça, não tem óleo ungido. Obediência. O anjo tira esses homens da prisão e diz, voltem para lá e anunciem a mensagem desta vida. Diz o texto, voltaram para o mesmo lugar que haviam sido presos e começaram a anunciar a mesma coisa que havia sido proibida. Obediência. Meu irmão, ouse, se arrisque e a providência de Deus agirá, o poder de Deus estará lá, mesmo que haja a perseguição de Deus. Porque ela não é a parte da vontade de Deus. Ela está dentro daquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. A confiança na soberania de Deus supera os riscos da oposição. Deus quer, irmão, sempre usar a sua igreja. Deus quer lhe usar. Mas o que acontece muitas vezes é que nós somos alto-falantes calados. Somos outdoors em branco. A mensagem não é propagada, não é proferida, não é transmitida porque o veículo está calado, está em branco, está nulificado nesse sentido. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, crescia de maneira astronômica, crescia de maneira incrível, porque ela era uma igreja obediente.
Era uma igreja que, apesar de tudo que lhe cercava, do perigo constante, mais uma vez responde ao Sinédrio: importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que diante do Sinédrio, meus irmãos, que diz: vocês estão nos acusando da morte desse homem. O que eles fazem? 2 versículos depois: Jesus, a quem vocês mataram. Eu fico pensando, meus irmãos, esse povo é louco. Passou na cabeça dos saduceus. Nós acabamos de dizer que a razão por que estamos furiosos é porque eles estão nos acusando de matar a Jesus. O que eles fazem? Repetem. Se tem, meus irmãos, uma ilustração de cutucar a onça com vara curta, é essa daqui. Mas por que eles faziam isso, irmãos? Porque gostavam de sofrer? Por que eles faziam isso, irmãos? Porque eles gostavam de ser, não sei, gostavam de causar? Gostavam de uma treta? Não! Porque era parte da mensagem. Estamos falando o tempo todo, irmãos, não há arrependimento se não há confrontação de pecado. E o Sinédrio precisava se arrepender do seu principal pecado. Mataram o Senhor da vida, para emprestar as palavras de Pedro em Atos capítulo 2. Aliás, desculpe, Atos capítulo 4. Ele vira para o próprio Sinédrio: vocês mataram o Senhor da vida. No mesmo versículo, meus irmãos, os apóstolos são acusados de encher Jerusalém desta doutrina. O seu boletim de hoje tem um artigo sobre isso. Hoje, meus irmãos, as pessoas não estão mais na praça pública discutindo ideias, como eu falo no boletim. Como Paulo vai encontrar em Atenas as pessoas o dia inteiro na praça debatendo filosofia, ideias, argumentando para cá e para lá. Hoje em dia as praças são mais vazias do que tudo, né? Ninguém tem tempo, ninguém quer estar lá. Leva a criança para brincar um pouquinho e já vai para casa. Acabou aquela convivência de frente de portão, né? Mas hoje em dia, meus irmãos, as pessoas estão, quer gostemos ou não, antenadas, digitalizadas. Somos um bando de zeros e uns. E é mistério, meus irmãos, que independente de qual seja a época ou veículo, a igreja faça a mensagem do Evangelho conhecida. Não apenas a mensagem do Evangelho, mas toda a sã doutrina. Me aflige, meus irmãos, às vezes visitar o perfil de um crente e não conseguir descobrir pelo perfil dele que ele é crente. Você descobre qual time de futebol ele torce, você descobre qual a profissão dele, você descobre que ele gosta de cachorro ou de gato, mas não descobre se ele é crente ou não. Pastor, mas a fé das pessoas não devia ser uma coisa mais privada? Pergunte aos discípulos, porque eles estão no pátio de Salomão falando da fé deles. Então não deveria ser algo privado. É algo, meus irmãos, que nós não podemos impor às pessoas, absolutamente certo. Por exemplo, se você é um empresário, um patrão, você não pode impor os seus funcionários que participem do culto, mas você pode oportunizar um momento no expediente, sem perda de nada, para quem quiser participar de um culto e conhecer a palavra de Deus. Viu que diferença? Você como funcionário, você não pode roubar tempo do seu patrão para pregar o evangelho. Mas você pode usar o seu tempo, por exemplo, de intervalo, para conversar com alguém e compartilhar da fé. E eu e você, meus irmãos, quem dera alguém um dia dissessem: eu odeio a comunidade Batista Videira. Por que você odeia? Porque eles estão enchendo Boa Vista dessa doutrina. Viu que é mentira? Tímido, irmãos, porque ninguém gosta de ser odiado. A gente gosta que todo mundo goste da gente. Mas você gostaria de ser gostado pelo Sinédrio? Porque para ser gostado pelo Sinédrio, você tinha que pedir desculpa porque os acusou de assassino, para começar a conversa. Você tinha que não mais anunciar o nome de Jesus e parar com essa mania de encher Jerusalém dessa doutrina. Porque os saduceus, em especial, que negavam a ressurreição e a existência de anjos, não estavam nadinha satisfeitos com isso. Contudo, a providência de Deus entra e salva a vida dos apóstolos através de um homem que provavelmente nunca se rendeu aos pés de Jesus.
Nosso texto vai continuar, meus irmãos, e eu quero convidar-nos a lermos os 2 últimos versículos do capítulo 5. Nos versículos 41 e 42, nós vamos encontrar o final da nossa mensagem. Diz assim a igreja toda: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias. Quinto lugar, meus irmãos, apesar da oposição, uma perspectiva piedosa nos mantém na missão. Apesar da oposição, uma perspectiva piedosa nos mantém na missão. Nosso texto da caminhada dessas 2 semanas está chegando ao fim e no versículo 41, depois dos açoites, Lucas não registra nenhum lamento, não registra nenhum desânimo, não registra nenhuma reclamação ou murmuração. Nenhum questionamento, por exemplo, do tipo: Deus, nós somos teus servos, por que tu permitiste isso? Ó Deus, nos abandonaste, blá, 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 blá. Pode procurar no texto. Nós acabamos de ler, porque na verdade o texto diz que ao saírem do sinédrio, muito pelo contrário, saíram alegres. Qual o motivo da alegria, meus irmãos? Era aniversário de alguém? Alguém tinha ganhado uma herança? Não. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Ai de mim. Eu fico pensando, meus irmãos, deve ser em exemplos assim que Tiago pensava quando ele escreveu a sua carta. Tiago, meio-irmão de Jesus, lá no final do Novo Testamento vai escrever o quê? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eita, versículo que não cai bem na geração do ai-ai, na geração dodói que nós estamos vivendo hoje. Na geração politicamente correta, na geração do mimimi. Porque para os apóstolos, irmãos, não tinha nem mimimi, nem lá, nem sol, nem ré. Se consideraram felizes, alegres, porque sofreram em nome de Jesus. Em que eles estão pensando também, irmãos? Nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, felizes vocês são quando os perseguirem e os lançarem na prisão. Não está lá? Pode conferir, Mateus capítulo 5. Eu lembro, fiz um trabalho de seminário, 1º ano. Felizes. É provável, meus irmãos, que Tiago escreve o versículo que eu acabei de mencionar, porque ele havia visto isso nos seus líderes na igreja de Jerusalém. Amados, uma perspectiva piedosa ou a ausência dela irá definir a vitória ou a derrota em nossas vidas espirituais. Preste bem atenção. Uma perspectiva piedosa, que é a que nós estamos lendo aqui, que Tiago está mencionando, uma perspectiva piedosa irá definir a vitória ou a derrota em nossas vidas espirituais. Só uma perspectiva piedosa alimenta, robustece a nossa fé. É realmente, irmãos, aquela visão bíblica do copo meio cheio. É aquela visão, meus irmãos, que não importa qual seja a circunstância ao meu redor, o Deus que eu sirvo não perdeu o controle, não acabou a bateria, não me abandonou. Ele está sempre presente na minha vida. E como também diria Tiago, a fé sem obras é morta. E definitivamente, meus irmãos, a fé dos apóstolos e a fé desta igreja não era morta. Por quê? Porque depois de serem avisados, alertados e ameaçados pelo Sinédrio, de novo, eles retornam à quinta característica dessa igreja, que é proclamação. A quinta característica dela. Denotando novamente que o grande segredo dessa igreja nada mais era do que obediência. Porque o texto diz, meus irmãos, todos os dias,
no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Percebam, meus irmãos, que essa igreja tinha uma proclamação constante, todos os dias. Era como carro velho, onde parava, pregava. Péssimo. Já perceberam, irmãos, que às vezes nós queremos que praticamente alguém bata na minha porta e seja um negócio meio invertido? Batendo na nossa porta, pois não quer, eu vim aqui para você me falar de Jesus hoje. É isso que nós queremos muitas vezes. Mas a igreja primitiva, para isso acontecer todos os dias, isso acontecia como? Ah, pastor, todo dia tinha ar livre, todo dia tinha a pregação lá de Atos 2. Não! Era no mercado, era na escola, era no trabalho, era na vida normal das pessoas. Semana passada, irmãos, nós mencionamos, a igreja, ela se converteu, não largou a vida civil, a vida social. A igreja trabalhava, ela tinha expediente, ela estudava. E exatamente, ou são exatamente nesses lugares onde Deus tem nos colocado como peças num tabuleiro de xadrez, aonde nós podemos todos os dias proclamar do Evangelho. É necessário sabedoria? Sem dúvida nenhuma. É necessário cautela? Certamente. É necessário saber, por exemplo, que você não vai deixar de trabalhar? Não, o camarada está aqui, você está lá no seu balcão e tal, aí tem uma fila, né, daquela tipo do Detran, assim, enorme, e você está lá, e você, hoje eu vou pregar o Evangelho. Aí larga a fila e prega para o seu amigo. Não, não é isso, irmão. Não estou falando disso. Mas sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Toda vez que alguém entra para alguma coisa que ele precisa arregimentar pessoas, ele aprende a lidar com pessoas. Vendas, por exemplo. Nunca trabalhei com vendas, mas eu estou passando fome, eu preciso sustentar minha família, começo a trabalhar com vendas. Olha, o camarada é transformado. Ele começa a ser um bom comunicador, começa a falar bem e tal, porque ele precisa ganhar a vida. Se de repente você trabalha com cotas no seu emprego, e a pessoa senta para ser atendida e você aprende a convencer as pessoas. Eu sei, meus irmãos, eu nunca vou eu nunca vou comparar o santo e bendito Evangelho com a venda de um produto comercial. O meu ponto aqui é como nós nos transformamos para todas as necessidades da vida. Se possível fosse, nós até aprenderíamos a voar, se fosse para ganhar a vida. Mas será que nós não podemos aprender a pregar? E esse todos os dias se torna algo corriqueiro. Porque, inclusive, eles também pregavam, diz o texto, no templo e de casa em casa. A igreja estava pela cidade inteira. E eles não pregavam qualquer coisa, meus irmãos. O texto ainda diz, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Messias. A mensagem era a mesma, a mensagem era fiel. E o que acontecia, meus irmãos, lembrando do texto? E o Senhor acrescentava à igreja, dia após dia, os que iam sendo salvos. Não era pela instrumentalidade dos apóstolos. Era pela instrumentalidade do José Ninguém. Eu sou um José Ninguém. José Nadie. Eu sou alguém desconhecido. Não há mais apóstolos aqui. Não há ninguém para ficar debaixo do maior destaque. O que há, meus irmãos, é a igreja do Senhor e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. E essa multidão, meus irmãos, de desconhecidos é que está por toda a Boa Vista, por todo o mundo. E a essa multidão, cabe fazer a mesma coisa. Pregar o tempo todo, em todos os lugares, com toda a fidelidade. Qual tem sido, meu irmão, a sua perspectiva diante das lutas, das tribulações, ou mesmo da oposição ao seu ministério? Você tem essa perspectiva piedosa? Quando alguém se opõe a você, quando alguém lhe diz um não raivoso, lembra da bem-aventurança? Lembra de que Deus está sendo honrado por aquilo que está acontecendo? E se essa é a sua perspectiva, será que você tem tido obra da sua fé? Qual a obra, irmão? Segundo o texto, você tem proclamado o Evangelho. Meus irmãos, o livro de Atos vai nos incomodar durante muito tempo, porque não há outra coisa que aconteça nesse livro a não ser proclamação do Evangelho. Todas as outras marcas que nós falamos vão acontecer outras vezes. Essa vai ser um livro de muita perseguição, vai ser um livro de muito poder.
Vai ser um livro de providência, mas vai ser um livro de proclamação. E de pureza também, que é a primeira letra. O progresso da igreja continua, mesmo com o agravamento da oposição. Igreja do Senhor, que nós possamos nos desafiar, diante desta série de mensagens em Atos, a não nos iludir de maneira nenhuma de que esses eram dias diferentes. O dia do Senhor já foi inaugurado na cruz. Nós estamos no mesmo momento profético, na mesma dispensação da igreja da qual ou sobre a qual estamos lendo e aprendendo. Não há diferença. O Espírito Santo não é outro. Ele continua agindo no meio da sua igreja, na sua vida, com o principal e mais importante objetivo: alcançar vidas como você também um dia foi alcançado. Vamos orar. Deus querido, ajuda-nos, socorre-nos, hosana. Venha, ó Deus, incomodar-nos, tirar-nos do nosso lugar comum. Venha, ó Deus, colocar oportunidades de proclamar o Teu Evangelho tão escancaradas, tão claras diante de nós, que se já é vergonhoso o nosso silêncio, seria ainda mais vergonhoso diante daquilo que se apresentasse. Que nós possamos, ó Deus, ter uma santa angústia dentro de nós, como a Tua serva do Antigo Testamento: dá-me filhos. Que nós possamos, ó Deus, ter a perspectiva do Senhor sobre todas as circunstâncias da nossa vida. E que nós possamos, Senhor, confiar de que a Tua providência, de que o Teu cuidado, que a Tua soberania está caminhando com a Tua igreja o tempo todo. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.